Oi, Leia. Oi, Pri, tudo bem? Tudo bom e Nossa, eu não você? esperava, eu entrei assim do nada. Fiquei um Hum, tempão tentando. que bom que deu Um certo. prazer Eu acho que enorme eu acho falar que eu com tinha você, visto, Pri. que bom. Eu acho que eu tinha visto o teu nome em alguma outra live que você pediu para entrar e não deu certo. Isso, eu tô sempre tentando, mas cai, às vezes eu não consigo falar com você. Ah, legal. Então, o que você tem para trazer para nós hoje, Leia? Pri, na verdade, assim, como eu coloquei, você até me deu uma explicação rápida. A minha mãe, ela, do casamento dela, ela teve um casamento assim, aqui, ela passou a vida toda sendo traída pelo meu pai. Meu pai bebia, traía, era sempre. Vivenciei isso a minha vida toda, né? E eu não queria aquilo pra mim. Mesmo vivendo aquela situação, eu falava dentro de mim que eu não queria aquilo, que pra mim ia ser diferente e tudo tal. Eu sempre fui uma pessoa assim muito centrada, muito. Eu sempre tive determinação na minha vida. E aí o que acontece? Quando eu me casei muito nova. Casei com uns 22 anos, porque os meus pais tinham se separado. E eu fui morar na casa do meu tio e tudo tal. E eu queria sempre, assim, coloquei na minha cabeça que eu queria ter uma família. Eu não sei se aquilo foi uma fuga, né, para poder, enfim, ter uma família enfim. Não era, ele tá vivo, né? Ele é 11 anos mais velho do que eu, meu ex-marido. Uhum. E nos primeiros 10 anos foi um casamento assim, a qual eu idealizei muito ele. Era Deus no céu e ele na terra, né? E aí, depois de 10 anos, eu não sei se eu não enxergava, se já acontecia antes, eu notei que foi esfriando e tudo tal, e aí começou a acontecer as traições. Foi uma traição atrás da Entendi. outra, eu perdoei a primeira, depois perdoei a segunda, a terceira, porque como eu tive uma educação também muito assim, tradicional, que casamento é pro resto da vida, que não pode desistir e tudo tal, eu tinha colocado na minha cabeça que o casamento tinha que dar certo de qualquer jeito, né? E eu fui tentando, durante 5 anos eu fui arrastando esse casamento, sendo traída e perdoando e tudo tal. Até que um dia, né, eu fui passar numa psicopedagoga do meu filho e, para minha surpresa, estava afetando o meu filho. Eu achava que levar esse casamento, eu estava fazendo um bem Uhum. para ele na época, né? Falei, não, eu vou manter, é uma fase dele, vai passar, talvez alguma coisa que esteja, que eu achava que o erro estava em mim. E Uhum. mediante quando eu vi que estava afetando o meu filho, foi quando eu quis terminar o casamento. Eu quis sair. Aí eu vivi um luto de Entendi. 3 anos, assim, de não me envolver com ninguém, com ninguém. Entendi. Só que mesmo depois desses 3 anos, mesmo tentando em alguns relacionamentos, eu vejo que é tudo muito assim. Eu sempre saio, sempre é eu que termino os relacionamentos. Ah, porque aquele não dá, porque esse aqui também não dá. Eu nunca consigo me ver na posição de ter um relacionamento feliz. Eu sempre acho que a pessoa pode ser feliz com uma outra pessoa e não comigo. Sempre sou eu que Uhum. termino. Sempre é eu que Entendi. coloco algum motivo para, não, aqui não dá Uhum. mais. Ah, esse aqui eu não Uhum. quero mais. Ah, esse aqui não vai dar porque ele tem isso. Agora eu tô uma pessoa qual eu conheci, mas é a primeira vez que eu tô tendo assim, mediante os teus vídeos que eu assisto constantemente, tem me ajudado demais, Pri, demais. Que Eu sou bom. sua fã e assim, desde que eu soube por acaso você no YouTube, assim, eu recomendo você para as minhas amigas e tudo tal. Enfim, tem me ajudado bastante, mas eu sinto que o problema está em mim, não é no outro. Eu tô numa situação agora não é bem um relacionamento, mas Uhum. bem delicada. Eu atraí uma pessoa muito boa, eu vejo várias qualidades nele, várias qualidades. É uma pessoa sensacional, honesta, mas também vejo carência, vejo ele perdido e, enfim, ele tá numa situação a qual eu vejo delicada que eu meio que soltei, sabe? É que eu não queria entrar tanto no Uhum. detalhe, Entendi. mas assim, é um início bem conturbado. E aí eu me pergunto por que que eu atraí essa pessoa?
Que ele tinha um entendi, relacionamento com outra pessoa antes de mim e essa pessoa acabou engravidando, entendeu? entendi, entendi. Veja, Lé, é, essa questão que você falou do teu pai e tal, sim, é muito importante, né? Não sei como que você tá em relação a isso. É, teu pai é vivo ainda não? Meu pai é vivo e eu não falo com ele. Ah, entendi. É, então, assim, não é que precisa falar com a pessoa, mas esse perdão interno, ele te desconecta da dor e te desconecta de continuar vivendo situações repetidas, tá? Porque querendo ou não, a vida fica chamando a gente para aprender a amar. E aprender a amar é aprender a amar as pessoas difíceis, não é aprender a amar as pessoas fáceis, né? A gente vem aqui nesse mundo para aprender a amar. E para aprender a amar, as pessoas difíceis são os nossos maiores mestres, no caso, teu pai. Então, enquanto não tiver esse olhar diferente aí para o teu pai, e eu imagino que tenha sido bem complicada essas questões de traição e tudo mais. E a questão de traição, ela é muito do casal, assim, né? E às vezes os filhos querem tentar entender, querem tentar. Porque, por exemplo, era uma escolha da tua mãe também continuar casada com ele, né? E foi uma escolha dela casar com ele também. E, infelizmente, os relacionamentos eles começam muito baseados no medo, baseados no projeto casamento e pouco no amor, pouco no conhecer realmente a pessoa, né? Tanto que, como você falou, você casou com teu marido e de repente você não conhecia ele tão bem, Não, né? Você estava focada no casamento, no projeto casamento. Você não estava focada no interesse nele, na ele de corpo e alma, de entender quem realmente ele era e ver se fazia sentido para você. Então, e você estava focada também porque você queria, querendo ou não, sair, né, daquela situação que você vivia e queria excluir aquela situação, queria não quero mais viver isso e a vida generosa, porque ela quer o teu bem, ela quer a tua evolução, quer que você seja cada vez mais feliz, te coloca numa situação igualzinha. Amor, você não vai fugir dessa situação, você vai ter que viver ela, aceitar e olhar para aprender o que que você tem para aprender com isso, né? sim, Não, não que você tem que ficar aceitando para sempre, mas tem algum aprendizado ali. Então, infelizmente, quando a gente exclui, quando a gente fala assim, eu quero um bem diferente, não quero nunca mais alguém como meu pai. Nossa, e quando eu escuto isso, eu fico arrepiada, assim, quando eu vejo alguma mulher falando assim que eu quero alguém muito diferente do meu pai, e falo, ai, não fala isso porque ele é igualzinho, igualzinho. Então, é muito importante a gente aprender a olhar e não que precise ficar, como diz meu pai, ficar se lambuzando de ai, pai, blá, 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 blá. Não é que sim. precisa isso. Às vezes você pode manter uma distância saudável, mas dentro do teu coração, quando você lembra dele, qual que é o sentimento que vem, Léa? Do meu, sinceramente, Pri, eu assim, hoje, depois de umas. Eu confesso que uns 10 anos atrás eu julguei muito meu pai. Julguei, não queria Uhum, contato. Quando eu me casei, tirei o sobrenome, que eu não queria nem o sobrenome dele. Depois de um tempo, conforme a gente vai até ganhando um pouco mais de maturidade, eu notei que ele é tão vítima quanto qualquer outra pessoa. Ele, na verdade, ele repetiu um padrão do meu avô. Meu avô era assim. Meu avô traía minha avó, judiava da minha avó, e ele deu pra gente aquilo que ele recebeu. Então hoje eu tenho um olhar diferente com ele. Eu não converso com ele porque a gente ficou muitos anos separado, não criou aquele vínculo, né? Mas eu tenho feito uhum, muitas meditações e pedindo para que Deus me mostrasse para que eu perdoasse do fundo do meu coração realmente. uhum, uhum. Mas às vezes eu desanimo, não faço a meditação, aí eu volto novamente, faço. Porque hoje é muito claro para mim que o problema está em mim, não está no outro. Porque eu encontro pessoas boas. Mas eu vejo Uhum. que é eu que não consigo, como você falou esses dias num vídeo, a gente tem que entrar num relacionamento e se aprofundar. Eu não consigo, eu fico no raso, eu fico com É. medo, eu fico sempre com o pé atrás, entendeu? Uhum.
É, porque aquilo que eu falei lá da profundidade, né, que eu estava falando sobre isso, que a gente não consegue ir para uma relação de verdade se a gente estiver focada num projeto, por exemplo, que é de superficialidade, um projeto relacionamento, que não é um projeto vou me despir pro amor, vou. E isso que você está falando que você sempre termina, eu fazia exatamente a mesma coisa, Leia. Quando eu via que a relação estava começando o bicho pegar e eu via que eu podia sofrer, eu corria, né? Então eu sempre terminei com todos, porque eu tinha medo de me entregar, Sim, né? Medo de me entregar pro amor. E querendo ou não, você também tá nessa. Você passou pela situação já com teu pai e com tua mãe, que você já viu que poderia ter um potencial sofrimento, aí você excluiu de uma forma bem forte, até com sobrenome, e isso, Leia, assim, tem muita consequência na tua vida. Porque, querendo ou não, você é 50% pai, 50% mãe. Se você exclui 50%, você não caminha na vida, é como se estivesse manca, como se estivesse sem uma perna, sem um braço, com metade do teu cérebro. Então, essa história de excluir, e foi uma exclusão forte mesmo, até de sobrenome, é uma coisa que tem muitas consequências. Então, é muito importante você buscar aí uma forma de integrar esse masculino dentro de você, do respeito ao masculino, e você já percebeu isso, de que ele deu o que ele tinha, porque ele repetiu a história do pai, e é sim, importante que você consiga esse perdão para que essa história pare por aqui, tá? Para entendi. que a história não continue, para que você transforme tudo isso em amor, né? Porque a partir do momento que você curar isso com o teu perdão interno, né? Que eu perguntei qual que é o sentimento que vem. Quando você conseguir lembrar dele e vir uma sensação gostosa de amor, de carinho por ele, pela vida, não precisa pensar em mais nada. Pela vida, porque a tua vida é ele que podia fazer mais ninguém, né? O resto ele podia ter feito tudo errado. E mesmo assim ele te deu a vida. Então, esse é o melhor presente que alguém pode nos dar. O resto a gente dá um jeito. Por mais que suma, nunca mais veja o pai, a gente dá um jeito. Agora a vida só o pai pode dar e a mãe pode dar. Mas, Então é o Pri, maior presente eu tô um que pouco, tem. desculpa te cortar, eu tô um pouco perdida de como fazer isso. Eu tento, assim, eu busco ferramentas para que eu, de todo o meu Uhum, coração, eu quero curar isso. Só que às vezes eu fico totalmente uhum. perdida. Eu falo, por onde começar? Meditar? O que não, sabe? Eu fico completamente É. perdida. Eu sei disso, é por isso que eu criei o curso, Leia, porque o curso é exatamente esse passo a passo para que a gente faça todo esse caminho do desbloqueio até chegar na nossa autoestima, porque está tudo muito conectado. Uhum. Para eu chegar na minha autoestima, tem alguma coisa que está me bloqueando. Se eu não estou conseguindo ter autoestima, às vezes eu estou me rejeitando. Se eu estou rejeitando 50% de mim, que é o meu pai, eu estou me rejeitando. É difícil ter autoestima. Então, todo esse caminho do curso é voltado para isso, assim, sabe? Tem coisas mais práticas de ajustando comportamentos aqui no consciente, de como lidar com mensagem de texto, esse tipo de coisa, mas tem também muito essa coisa do subconsciente, que é o que fica difícil de colocar no YouTube, que é o que a gente trabalha lá para fazer essa limpeza. O que eu posso te dizer agora, caso você não queira fazer o curso, é um exercício assim simples. Quando você lembrar do teu pai, você falou assim, às vezes não dá para fazer a meditação, esqueço e tal, ou não dá tempo, sei lá. Quando você, ao longo do dia, tente fazer, lembrar dele e mandar amor. Então, visualizar ele na tua frente e mandar amor e falar assim: eu vejo você, eu vejo a sua dor, né? Porque ele com certeza passou muita dor. Então, eu vejo você, eu vejo sua dor. Eu não gosto nem de usar a palavra eu te perdoo, porque como ele te deu a vida, e isso nada se compara a isso, Sim. fica até meio arrogante falar eu te perdoo. Mas assim, eu sinto muito, né? O Ho'oponopono é muito bom para isso. Mas às vezes a gente não precisa fazer de um jeito tão receita de bolo. Você pode simplesmente visualizar ele na tua frente e imaginar uma luz de amor indo em direção a ele, sabe? Que você está mandando esse amor de dentro do coração para ele. Comece fazendo assim que já vai começar é, a dissolver um pouquinho isso, mas tem que ter muita repetição. O subconsciente tem que ter bastante repetição. Outra coisa que me veio aqui na cabeça agora às vezes você pode comprar uma plantinha para não esquecer dele, para dar um espaço para ele até na tua casa, colocar essa plantinha para representar o teu pai e você uma vez por dia ir lá, né?
olhar para ela, né, conversar com ela, fazer essas coisas que eu falei, falar. Não vai dar água todo dia, porque às vezes a planta não precisa de água todo dia, mas cada vez que for dar água, dá com amor, dá com carinho, lembra do teu pai. São Sim, coisas aí para você começar, né? Porque enquanto não mexer isso aí a hora que você falou do tirei até o sobrenome, é, essa exclusão ela tem muita repercussão na tua vida, é muito difícil se relacionar. sim, eu vejo que o problema está em mim, Pri. Graças aos vídeos que eu tenho assistido seu, todo dia eu vou abrir um vídeo teu, eu procuro no YouTube se tem algo novo, eu indico você para as amigas, enfim. E o curso eu quero fazer. Eu quero fazer porque eu quero me curar, eu não quero repetir padrão, né? Principalmente de Uhum. pessoas boas que estão passando pela minha vida. O problema não está no outro, né? Algum ensinamento tem, como você mesmo falou. Essa pessoa entrou na minha vida para me mostrar alguma coisa. E às vezes eu fico Uhum. perdida. O que que eu. Então, eu nem olho muito. Você tem um detalhe nos seus vídeos que você fala assim: procure focar nas qualidades e não nos Uhum. defeitos da pessoa. Então, toda vez que eu lembro da pessoa, eu procuro lembrar das qualidades e eu deixo o defeito de Uhum. lado. Mas Uhum. eu tô aprendendo através dos seus vídeos a soltar também, a me colocar em Uhum. primeiro lugar, a não ter esse medo, essa coisa de já julgar e já querer largar tudo e Uhum. sair. Só que o medo ainda ele é muito presente em mim. Eu noto que ele Uhum. constantemente o medo está em mim. Ah, eu, Tá. eu já vejo o futuro assim. Não, olha, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai me enfim, e é uma coisa que eu Uhum. quero agora deixar de lado até mesmo essa pessoa que apareceu na minha vida. Não é o foco dela nesse momento, o foco é em mim e me curar para que talvez, se for realmente da vontade, se vai fluir nosso relacionamento ou não, ou que venha uma pessoa realmente com amor. É. É É, isso. essas dificuldades de relacionamento no começo, eu sempre falo que no começo tem que fluir. No começo, assim, depois um casamento e tal, sempre vai ter dificuldades e tal para ser resolvidas. No começo, eu acredito que isso tem que fluir um pouquinho mais natural, assim, sem forçar muito, sem muita barreira, sabe? Às vezes não é o momento, às vezes flui mais lá na frente, né? Agora, isso que eu falo sempre do olhar o lado positivo, é muito importante, por exemplo, você fazer com o teu pai, com a tua mãe, com as pessoas que, por exemplo, estão na tua vida e não vão sair, sogro, sogra, filhos, pessoas assim. Agora, quando encontrando uma pessoa para você, procurando uma pessoa, digamos assim, selecionando alguém para se relacionar, é muito importante que a gente não feche os olhos para aquilo que não nos agrada, porque isso é como se a gente quisesse fazer dar certo. A gente não está soltando, a gente está querendo fazer dar certo. Ah, Então eu só entendi. foco naquilo que, entendeu? Eu só foco naquilo que eu estou fechando o olho e aí acontece como aconteceu com o teu marido. Você falou assim, eu não conhecia. De repente apareceu, mas é que às vezes você conhecia, mas você focou só no positivo, você só focou na luz dele, porque era o que você queria ver, porque você queria muito que desse certo, que você queria muito. Então, cuidado com isso também, porque às vezes Tá, nessa de querer que dê certo, a gente foca só no lado bom da pessoa, só naquilo que combina, não olha aquilo que não combina comigo. E tá. aí, não, mas é que ele tá numa fase difícil. Gente, o que eu já me ferrei dessa história de, mas é porque ele tá numa fase difícil, e aí a pessoa pra gente tem que estar pronta, né? Então, às vezes, se não for agora o momento, mas se não for agora o momento dele, aí você precisa estar de leque aberto, né? Pra não ficar focada nessa pessoa. Tá bom, Leia? Não, eu vejo que ele até quer, Pri, mas enfim, eu acho que aí a gente vai fugir muito do tema hoje. Eu acho que você já me ajudou Uhum. demais. Eu vou fazer o curso, né? E não quero fugir do tema. Ajudou muito mesmo. Eu te agradeço imensamente pela atenção e vou dar espaço para outras pessoas que queiram entrar. Que bom, Leia. Muito obrigada. Agradeço muito a tua participação. E é isso aí. Boa sorte. Obrigada, Pri. Um beijo enorme. Parabéns pelo filhão. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.